O sol do meio-dia castigava impiedosamente as ruas empoeiradas de Lida, uma pequena cidade situada na planície fértil de Sarona. O ar estava carregado com o cheiro de terra seca e o som distante de mercadores, mas em um canto esquecido daquela aldeia, o tempo parecia ter parado completamente. Enquanto a igreja em Jerusalém enfrentava ondas violentas de perseguição sob o olhar vigilante das autoridades, as pegadas dos apóstolos começavam a marcar caminhos antes inexplorados por toda a Judéia e Samaria. O que muitos viam como uma fuga desesperada diante da espada era, na verdade, uma expansão estratégica guiada pela mão invisível de Deus. Pedro, o pescador transformado em pilar da nova fé, caminhava por essas terras, carregando consigo uma autoridade que ainda estava sendo compreendida pelas nações. No entanto, em Lida, o maior desafio não era um exército romano ou um tribunal religioso, mas a estagnação silenciosa e amarga de um homem chamado Enéas. Imagine o peso esmagador de quase 3.000 dias sem sentir o toque do chão sob os próprios pés. Enéas não era apenas um homem fisicamente doente. Ele era um monumento vivo à fragilidade humana e ao isolamento. Há 8 longos anos, ele estava confinado a uma maca estreita, uma prisão de tecido desgastado e madeira que se tornara sua única perspectiva de mundo. Seus músculos haviam se atrofiado profundamente, tornando-se sombras inúteis do que um dia foram. E sua pele, pálida por falta crônica de sol, carregava o cheiro persistente de mofo, suor e desespero acumulado. Ele via a vida passar pela janela, ouvia os risos das crianças e o barulho do progresso lá fora, enquanto seu próprio universo se resumia a 4 paredes e ao teto de sua casa. O isolamento social é o irmão mais cruel da paralisia, e Enéas já havia se acostumado com o silêncio de quem não espera mais nada do amanhã. Ele era um homem esquecido pelo tempo, mas não pela providência que agora batia à sua porta. Quando Pedro entrou naquela sala humilde, a atmosfera mudou instantaneamente. Ele não trazia consigo incensos, rituais complexos ou o misticismo exagerado dos magos daquela época. Pedro trazia um olhar que atravessava a superfície da carne e enxergava a alma cansada de Enéas. O apóstolo não agia como um místico distante, mas como alguém que carregava uma autoridade delegada, ciente de que não era a fonte do poder, mas apenas o canal. Ele se aproximou do leito de dor e fixou seus olhos nos do paralítico. A frase curta e cortante de Pedro rasgou o silêncio denso daquele quarto, como um trovão em um dia de céu limpo. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. O impacto dessa voz carregada de céu foi imediato e violento contra a doença. Não houve um processo lento de recuperação. Foi uma explosão de vida biológica pura. As articulações, antes soldadas pela inatividade, estalaram com um vigor renovado. A força fluiu instantaneamente pelos tendões secos, e diante dos olhos atônitos dos presentes, o homem que não se movia há quase uma década dobrou os joelhos e se pôs de pé. O ato de arrumar a própria cama foi o símbolo máximo de sua libertação. O que antes o carregava, agora era carregado por ele. A notícia da cura de Enéas espalhou-se como um incêndio em palha seca por toda a região de Lida e pela planície de Sarona. As pessoas vinham de longe para ver o milagre com os próprios olhos, e o que encontravam era um homem caminhando com firmeza e um brilho de esperança que desafiava qualquer lógica medicinal. Aquele único ato de poder parou cidades inteiras, forçando multidões a reconsiderarem suas vidas e a se converterem em massa ao caminho de Cristo. A luz da ressurreição espiritual brilhava intensamente sob o sol de Sarona, transformando a dor em testemunho vivo. No entanto, enquanto os gritos de alegria ecoavam pelas ruas de Lida,
um som muito diferente começava a ganhar força a poucos quilômetros dali, na cidade portuária de Jope. O vento que soprava do Mediterrâneo trazia consigo o lamento pesado de mulheres que choravam a perda de alguém insubstituível. Enquanto uma vida era restaurada na maca de Enéas, uma escuridão gelada e silenciosa descia sobre uma casa modesta à beira-mar. Antes de continuarmos essa jornada impressionante por milagres e fé, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. Em Jope, a mãe dos pobres, a amada e virtuosa Tabita, acabara de dar seu último e doloroso suspiro. O coração generoso que tanto pulsou pela caridade parou subitamente de bater. O frio da morte reivindicou o corpo daquela que era considerada a própria alma da comunidade local. O mistério que envolveria o quarto superior de Jope estava apenas começando a se desenrolar. E Pedro logo seria chamado para um campo de batalha, onde a paralisia seria considerada o menor dos problemas. A morte havia chegado, mas ela não sabia que uma ordem superior estava prestes a ser proferida. Tabita, conhecida por muitos pelo nome Dorcas, não era apenas um nome nos registros da igreja primitiva. Ela era o próprio pulsar da caridade em Jope. Suas mãos, marcadas pelo tempo e pelo uso constante de agulhas, eram um instrumento de uma misericórdia que não conhecia fronteiras. Ela não servia apenas com palavras, mas com cada ponto de costura, cada túnica finalizada e cada vestido entregue aos que nada tinham além da própria dignidade ferida. Enquanto o sol se punha sobre o mar Mediterrâneo, as ruas de Jope sentiam o vazio imenso deixado por sua ausência. A morte de Tabita representava uma crise profunda. Quem cuidaria das viúvas que viviam à margem da sociedade? Quem cobriria o frio de quem não tinha onde se esconder? O luto que tomou conta daquela casa beira-mar era denso, misturando o sal das lágrimas com o sal das ondas que batiam contra as rochas do porto. No interior da casa, o ritual de despedida seguiu o costume da época, mas com uma carga emocional que transbordava qualquer formalidade. O corpo de Tabita foi lavado com o cuidado de quem toca em algo sagrado. Cada gesto das mulheres era um tributo silencioso à sua bondade. Elas a levaram para o quarto de cima, onde a luz fraca das lâmpadas de azeite dançava nas paredes, criando sombras que pareciam lamentar junto com os presentes. O ambiente estava impregnado com o cheiro de ervas funerárias e mirra, mas o silêncio era frequentemente interrompido por soluços incontroláveis. Ali, deitada em sua imobilidade final, a mãe dos pobres parecia apenas dormir, mas o frio que emanava de sua pele contava uma história definitiva. A morte havia chegado com sua autoridade pesada, ou pelo menos era o que todos acreditavam até aquele momento de desespero. Entretanto, algo novo pulsava no coração daquela comunidade cristã. A notícia de que Pedro estava em Lida, a poucos quilômetros, e de que Enéas estava caminhando após 8 anos de paralisia, acendeu uma faísca de audácia espiritual. Por que aceitar o ponto final, quando o autor da vida estava agindo tão perto? A decisão de chamar Pedro foi um grito de socorro de uma igreja que aprendia que a morte talvez não tivesse a última palavra. 2 homens foram enviados às pressas, com os corações batendo forte. A caminhada de Jope até Lida foi marcada pela urgência. Seus passos eram rápidos, impulsionados pela esperança de que o tempo não fosse o seu maior inimigo. Ao encontrarem o apóstolo, a mensagem foi curta, mas carregada de súplica: não te demores em vir a nós. Eles não pediram por um enterro digno, mas pela presença daquele que caminhava com o Messias. Pedro não hesitou. Ele deixou para trás as celebrações em Lida e seguiu os mensageiros pela estrada sob o céu da Judéia. Ao chegar em Jope, o cenário era de uma dor visceral. Ele foi cercado por uma multidão de viúvas, mulheres cujas vidas haviam sido costuradas pela generosidade de Tabita.
Elas não o receberam com discursos, mas com as provas materiais de um amor que se fez serviço. Entre soluços, mostravam a Pedro as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Cada pedaço de tecido era um testemunho de uma existência dedicada aos invisíveis. A tensão atmosférica era sufocante. De um lado, o desespero humano que via apenas o fim. Do outro, a autoridade silenciosa de Pedro, que carregava o peso de uma responsabilidade divina diante daquele clamor. O apóstolo subiu ao quarto superior. O ar ali era pesado, carregado com o cheiro da morte que desafiava a fé. Pedro olhou para o corpo pálido e inerte de Tabita, rodeado pelas mulheres que se recusavam a soltar sua mão. Ele sentiu o choque entre a fé que habitava seu espírito e a histeria emocional que dominava o ambiente. A morte estava ali presente, reivindicando sua vitória sobre a carne. Pedro sabia que o que estava prestes a acontecer não poderia ser um espetáculo para curiosos. Ele olhou para a multidão, olhou para o cadáver gelado e tomou uma decisão drástica que desafiava o protocolo do luto. Com um gesto firme, Pedro ordenou que todos saíssem. Ele precisava que a casa silenciasse. Ele precisava ficar sozinho com o maior inimigo da humanidade, para que apenas a voz do Eterno fosse ouvida. As portas se fecharam pesadamente, deixando o mundo lá fora em uma expectativa silenciosa e agonizante. O silêncio que se instalou no quarto superior após a saída das viúvas era tão espesso que Pedro podia ouvir o som ritmado de sua própria pulsação e o leve sibilar do vento que entrava pela pequena fresta da janela. Ao fechar as portas e isolar-se com o corpo inerte de Tabita, o apóstolo não estava apenas buscando um momento de privacidade, mas estabelecendo um campo de batalha espiritual, onde as leis do mundo natural seriam confrontadas pela soberania do reino dos céus. Ele sabia que a manifestação de um milagre de ressurreição exigia um ambiente purificado da histeria, do desespero cego e da incredulidade que tantas vezes sufoca a fé. Ali, naquele espaço confinado, cercado pelo cheiro residual de ervas funerárias e mirra, Pedro despiu-se de qualquer autoconfiança humana. Ele se ajoelhou diante da maca, sentindo a frieza do chão de pedra contra seus joelhos, e inclinou a cabeça em uma oração profunda e silenciosa. Não houve necessidade de fórmulas mágicas ou rituais complexos. Sua alma buscava a mesma fonte de autoridade que ele vira Jesus acessar em momentos de escuridão total. Na quietude daquele cenáculo, o tempo parecia ter parado, e a fronteira entre o visível e o invisível tornou-se tênue, enquanto Pedro clamava pelo poder daquele que é a ressurreição e a vida. Enquanto o silêncio dominava o andar superior, a multidão lá embaixo aguardava com o fôlego suspenso, cada segundo de espera pesando como uma eternidade sob o sol de Jope. Pedro levantou-se com uma serenidade inabalável, a convicção de sua missão emanando de cada gesto e de cada olhar. Ele se aproximou do leito onde a palidez de Tabita denunciava a vitória temporária da morte, e com uma voz que cortou o ar pesado como uma lâmina de pura luz, pronunciou a ordem decisiva: Tabita, levanta-te. Naquele exato instante, o impossível aconteceu. A biologia, em um ato de submissão absoluta, começou a retroceder em seu processo de decadência. Foi um espetáculo sensorial de restauração divina. Primeiro, um leve tom rosado começou a vencer o cinza cadavérico das bochechas. Depois, as pontas dos dedos, antes rígidas pelo rigor mortis, tiveram um leve espasmo de movimento. Um suspiro súbito e profundo, como o primeiro ar de um recém-nascido, preencheu os pulmões de Tabita, e o brilho da consciência retornou aos seus olhos quando ela os abriu e encontrou o olhar firme do apóstolo. Ao ver Pedro, ela reconheceu a intervenção do Eterno e assentou-se na maca,
desafiando todas as leis da ciência e da mortalidade. Pedro, mantendo a calma de quem caminha habitualmente no sobrenatural, não correu para anunciar o prodígio imediatamente. Ele estendeu a mão com uma gentileza profunda, a mesma mão que outrora segurara redes de pesca e que agora servia de ponte para o poder divino, e ajudou Tabita a se colocar de pé com firmeza. Aquele toque confirmava que ela não era uma aparição ou um fantasma, mas uma mulher de carne e ossos, totalmente restaurada e cheia de vigor. Ao abrir as portas e apresentá-la viva às viúvas, aos santos e aos curiosos, o ambiente explodiu em uma celebração que Jope jamais esqueceria. O funeral transformou-se instantaneamente em uma festa de gratidão. Os soluços de dor foram substituídos por gritos de alegria e cânticos de louvor que alcançavam as águas do Mediterrâneo. O impacto desse milagre espalhou-se como um incêndio imparável pela cidade portuária e pela planície de Sarona, levando milhares a crerem no Senhor, pois o testemunho vivo de Tabita era uma prova irrefutável de que a morte não detinha a última palavra. Hoje, ao olharmos para esse relato, percebemos que o quarto superior de Jope reflete as áreas mortas de nossas próprias existências. Existem sonhos, relacionamentos e propósitos que muitos de nós já lavamos, preparamos para o enterro e guardamos em um canto gelado da alma, acreditando que a esperança se esgotou. No entanto, a mensagem que ecoa através dos séculos é que a autoridade de Jesus Cristo não envelheceu e nem perdeu sua força transformadora. O mesmo levanta-te, que despertou Tabita, continua a ser proferido sobre as ruínas de vidas despedaçadas e corações cansados. Não importa quão frio esteja o ambiente ou quão definitivo pareça o diagnóstico final. Quando a ordem de vida é liberada pela fé, a morte é obrigada a recuar e ceder seu lugar. Que você possa, hoje, encontrar a audácia de convidar a autoridade divina para o seu próprio quarto de cima, acreditando que o Deus que curou a paralisia de Enéas e venceu a morte em Tabita ainda deseja manifestar sua glória em sua história pessoal. A estagnação pode ser curada e a vida pode ser retomada com novo fôlego. Basta que a ordem seja ouvida e que você esteja disposto a ficar de pé e caminhar novamente sob a luz da promessa eterna. O milagre não é apenas um evento do passado, mas uma realidade presente para todo aquele que crê que a vida sempre triunfa.